faz também palestras musicais. Nós vamos estar convidando ele uma próxima vez para estar fazendo para nós uma palestra musical, tá bom? Que nós gostamos muito. Estava falando para ele do nosso grupo de arte aqui da casa, né? Então é isso. O Elson vai fazer a palestra para nós hoje, Mitos e Verdades do Espiritismo, né? Então, para a gente iniciar, o Josa vai fazer então o Pão Nosso, logo em seguida a Virgínia, e logo em seguida o microfone é seu, Elson. Seja bem-vindo, viu? E muito obrigada. Boa noite. Iniciando os trabalhos de hoje, para serenar o ambiente, apesar que já foi iniciado, muito bem iniciado o trabalho, né? O livro Pão Nosso, Razão dos Apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos 10, capítulo 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus atendendo às elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandastes chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. É pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de vós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Boa noite. Vamos então interiorizar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, para ouvir a prece do anjo Ismael, que é o anjo protetor do Brasil. Está saindo aí atrás, só para não fazer tufo. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos.
Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Você prefere que eu fale no microfone, né? É isso. Quando eu esquecer do microfone, pode me puxar a orelha, porque normalmente eu ando e vou esquecer dele um pouco, mas vamos tentar, né? Boa noite, pessoal. Primeiro, muito agradecido pelo convite, muito agradecido também pela recepção, que foi muito gostoso, e também obrigado pela oportunidade da gente poder cantar um pouquinho e ensaiar um pouquinho, mesmo com todos os erros que a música acaba nos pregando, mas a gente sempre agradece essa oportunidade. Não sei se vocês todos sabem, mas até mais ou menos uns 50 anos atrás não se podia tocar música em centro espírita. Não era permitido tocar música em centro espírita. Aí vieram alguns companheiros, né, nossos aí, que muito conhecidos, já alguns mais conhecidos do movimento da Fraternidade Espírita no Brasil, como João Cabete, como Barbosa, como Ranieri, por aí vai, né? E eles brigaram muito para que isso mudasse, graças a Deus mudou, então a gente pode cantar no Centro Espírita. Lógico que tem as nossas limitações, né, que a gente não pode fazer muito barulho, muita festa, só se for em alguma festa mesmo, num bingo, num jantar, alguma coisa assim, mas numa reunião não. Mas, graças a Deus, já pode se tocar e cantar dentro do Centro Espírita. Mas hoje eu não vou conversar sobre música, né? Apesar que às vezes eu esqueço e acabo falando, na hora que eu vejo já é 9 horas, eu falei só sobre música. Hoje nós vamos falar de um tema, deixa eu me localizar aqui primeiro para não ficar na frente de vocês. Nós vamos falar de um tema que muito tem causado preocupação para nós, expositores, e também para aqueles que estudam o Espiritismo, sobre os mitos que estão se embutindo à nossa doutrina. Não estou dizendo aqui, em nenhum momento aqui eu vou querer dizer que o Espiritismo é melhor ou é pior de qualquer outro segmento. Muito pelo contrário. São só segmentos, cada um faz dentro da sua linha o que acha melhor para si, só o que a gente não pode é misturar. O que a gente não pode é embutir mitos dentro de uma doutrina tão linda, tão maravilhosa, tão nova, que tem 160 anos mais ou menos, que vem trazer tanto acalento aos nossos corações, começar a embutir um monte de mitos ali no Espiritismo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre mitos e verdades dentro do Centro Espírita. E não fiquem zangados, não fiquem bravos comigo se por acaso algum mito for alguma coisa que você tenha crença. Pelo menos serve para a gente repensar, reestudar, pesquisar. O Espiritismo sem estudo é muito difícil, a gente tem que estudar. Mesmo estudando, a gente já tem um monte de dúvida, imagina não estudando. Vamos começar então? Vamos lá? Primeiro nós vamos ao dicionário, para já deixar um monte de gente já um pouco bravo comigo, né? Principalmente as mulheres. Quando eu digo isso, as mulheres falam, por que as mulheres, né? Porque tem algumas coisas aí que são característicos de mulher. Os homens não fazem, eu acho. Tá? Mas vamos lá. Antes nós vamos ao dicionário, tá? Para não falar que sou eu que estou falando. Pode passar, filha, vai passando. Pode passar. Nós vamos lá no dicionário, no Priberan. Eu gosto muito desse dicionário, online. Ele coloca algumas coisas ali para a gente. Por exemplo, o que quer dizer a palavra místico? Está lá no dicionário, não fui eu que coloquei. Está escrito místico, em que há mistério ou razão incompreensiva. Próximo. Crendice.
Crença absurda. Para lá. Deixa eu ver se o fio chega. Melhorou? Desculpa. Crendice, crença absurda ou ridícula. Não sou eu que coloquei nem o absurda nem o ridícula. Está lá no dicionário, tá bom? Próximo. Esotérico. Ali é esotérico com S. Alguém pode estar pensando, opa, ele errou, hein? Tem esotérico com X. É que tem os dois, né? O esotérico com S é quando é para dentro, o esotérico com X quando é um processo para fora. Nesse caso, esotérico, ele é do grego, ele pertence ao interior. Ele é pouco compreensível pelos comuns dos mortais. É algo hermético. Falou, caramba, hermético. Vamos procurar o que é hermético no dicionário. Hermético vem do francês, pode passar, filho? Quer dizer completamente fechado, cerrado, selado e vedado. Então, para mim, ficou muito simples aqui, mas muito tranquilo para falar, por mais que vocês possam ficar bravos ou bravas, né? O espiritismo não é místico, não é crendice, não é esotérico e muito menos hermético. O espiritismo não é incompreensível, não é uma crença ridícula e absurda, não possui só para o interior, não é pouco conhecido pelos mortais e não é completamente cerrado e fechado e selado. Então, quem acredita em misticismo dentro do espiritismo está enganado. A gente começa a tentar aí, a partir daí, a remodelar o que a gente está pensando da nossa doutrina. Pode passar. Pode ir. Pode ir mais. Depoimentos para nos fortalecer, né? Porque senão fica só o Júnior falando. Ele vai falar de misticismo, eu adoro tanto as coisas místicas, eu adoro tanto a cristalterapia, eu adoro tanto as não sei o que ia da vida, né? Que cromoterapia, o que mais que tem? Me ajudem. Reiki, não estou falando que faz mal, pelo contrário, faz bem, tá, gente? Eu adoro participar de sessão de cromoterapia, mas eu tenho que ter consciência que não é uma atividade kardecista. Pode ter dentro do centro? Pode. Se a direção permitir, você pode ter atividades dentro do centro, como um psicólogo, um dentista, como um reiki gratuito para a população? Pode, mas tem que deixar claro que não é mediunizado, não é espírito e não é kardecista. Simples. Então vamos lá, depoimentos. Pode passar, filha. Chico Xavier. Pode ir, mais um. Olha o que disse Chico. Percebe-se claramente que a doutrina espírita é uma ilustre desconhecida de boa parte dos espíritas. Chico falou. Pode ir? Para conhecer e praticar a doutrina, não basta frequentar a casa espírita. Isso quer dizer, precisa estudar. Não adianta vir aqui tomar passe, ouvir palestra. Quer dizer, ajuda. Mas precisa sair daqui com um monte de coisa na cabeça, nem se for um monte de dúvida, e pesquisar, pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu, o Inferno. O romance é legal, mas pega as 5 obras básicas e estraçalha de ler para cima, para baixo, vai e volta. Não estou entendendo nada, tenta de novo, discute com um colega, liga para o cara, para o palestrante, que eu sempre deixo o meu e-mail, o meu telefone. Tenta fazer algo além do que só vir ao centro espírita. Pode ir? É indispensável estudá-la, né, a doutrina, incessantemente e incansavelmente. Próxima. Seu aprendizado exige esforços. Aí eu faço um parênteses aqui. Vocês conhecem o palestrante, o Raul Teixeira? Todo mundo conhece, né? A maioria, pelo menos, ele está se despontando aí bastante, junto com o Divaldo, inclusive. O Raul tem uma frase que eu acho fantástica, e eu gosto de dar nome ao dono da frase, porque aí, se vocês ficarem bravos, falem com ele, tá? Não falem comigo. Mas eu apoio essa frase. Muita gente deve estar pensando, caramba, é difícil ser espírita, hein? Pelo jeito aí. O Raul diz assim, para ser espírita é para quem pode, não é só quem quer. Não quer dizer que nós somos melhores ou piores, mas a gente tem que ter consciência que é difícil, que vem pedrada, que vem desafio, que vem estudo em cima de estudo, pesquisa em cima de pesquisa, que vem o melindres dentro da casa espírita, que tudo isso a gente conhece. Não é fácil ser espírita, mas é uma delícia. Vale a pena. Isso que Chico diz, o aprendizado exige muito esforço. Pode passar, filho. Mas se a gente ainda não estiver contente com o Júnior ou com o Chico, vamos ver o que diz Divaldo sobre isso. Pode ir? A doutrina permite-nos o autoconhecimento, conhecendo novas potencialidades, muitas vezes encobertas por nossa descrença
em nós mesmos. O que eu vejo de espírita fala, mas você quer que eu faça isso? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas você quer criar uma equipe de música? Eu não sei cantar. Você quer criar uma equipe de teatro? Eu não sei atuar. Você quer ensinar a gente a fazer palestra? Eu não sei fazer palestra. Bom, você sabe fazer o quê? O que você sabe fazer, né? Por mim, pode deixar a criança, não tem problema nenhum. O que a gente sabe fazer? A gente tem que descobrir o que eu gosto de fazer e nos colocarmos à disposição do trabalho. É muito bom ouvir palestra, é muito bom tomar passe, é muito bom um monte de coisa, mas e o trabalho? E a nossa contrapartida? O que eu faço? O que eu estou fazendo para ajudar? Tem um monte de coisa para se fazer dentro do centro espírita, mas muita coisa. Pode passar? Tratamentos rápidos, esse aí é aqueles, os IA da vida, né? O cristal terapia, não sei o que IA, um monte de coisa. Tratamento rápido e eficiente sempre serão colocados e muitas vezes serão induzidos a fazê-los para acreditar na cura imediata, mas na realidade apenas um paliativo para um mal maior. Cabe a nós espíritas ler, estudar e levar tais questionamentos para a doutrina espírita e não simplesmente querer mudar os processos da doutrina. O nosso problema, eu me incluo, é que a gente começa a achar alguma coisa um pouco difícil e quer mudar o processo. Nós temos que mudar as pessoas, não os processos que já estão escritos por Kardec, pelo Espírito da Verdade e por tantos outros há muito tempo, há 100 e poucos anos. Agora virou mania, não sei aqui, eu não sei em Minas, mas na capital, em São Paulo, virou uma mania em centro espírita de querer se embutir novas técnicas de passe. Que novas técnicas são essas? Os processos já existem. Nós temos que treinar as pessoas e mudar as pessoas. É a alta mudança. Como é que é esse negócio que está em voga hoje em dia, né? O autoconhecimento, não? Como é que chama? A gente vai se ajudar, como é que chama? Autoajuda? Não, mas tem o outro, né? Como é que é? Oi? Reforma íntima. Nós temos que fazer essa tal reforma íntima, sei lá como é que faz. Vamos ajudar, vamos tentar, vamos procurar os diretores do centro, vamos nos instruir para fazer isso, para mudar o nosso pensamento, mudar a nossa reforma, a nossa ação para a vida, para o meu dia a dia, e não querer mudar o processo que já existe. Mas eu acho que o passe, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu dei um curso de passe outro dia na Federação Espírita, terminei a semana retrasada. Um passista veio falar para mim, eu achei legal tudo mais, mas eu acho muito chato você ficar só com a mão lá parada por 10, 15 segundos. No passe simples, né, que é 10 ou 15 segundos, 20 segundos, com a mão estendida 15 a 30 centímetros da cabeça de quem está tomando passe. Numa reunião pública, não dá para a gente identificar quem é que precisa de que tipo de passe. Se todos vão tomar passe, vão para a sala de passe, os passistas vão estender a mão sobre a cabeça. Falei, você acha que é muito ruim ficar com a mão assim? Ele falou, eu quero movimentar a mão, eu quero fazer a coisa mais chique, eu quero fazer o quê? Eu falei, então você pode ou procurar isso em outra doutrina, ou mudar o que você acha disso, porque o processo do passe é esse, ponto. Não tem que inventar moda. É isso que Divaldo e Chico falaram aí, tá bom? Vamos lá? Eu vou pular algumas, porque eu sempre trago muitas... Normalmente eu falava slide, mas vai me acusar a minha idade, né? Então é o que isso aqui? Como é que isso aqui chama? Como é que chama esse negócio aqui? PowerPoint, são muitas páginas do PowerPoint, é página que chama? Então eu sempre pulo algumas. Mas uma pesquisa que nós conseguimos fazer com mais ou menos 1.500 pessoas, pode mudar? O resultado dela nos indica o seguinte, pode passar. Por que esses processos tem gente querendo mudar esses processos do centro espírita? Primeiro, falta de conhecimento mais aprofundado na diretriz da doutrina. Segundo, pessoas contrárias ao processo e procedimentos que acham esses processos e os procedimentos complicados de difícil entendimento, então preferem mudar o processo e não a pessoa. Terceiro, espíritas que ainda confundem espiritismo com espiritualismo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mais uma. Obras antidoutrinárias que confundem os que não pesquisam as obras básicas. Como assim, Júnior, obra antidoutrinária? Existem obras que se dizem espíritas que não são espíritas. Depois a gente pode dizer umas 2 ou 3 aí. Que se coloca em biblioteca dentro de centro espírita. E que a pessoa que não estuda a obra básica vai encarar aquilo como verdade. E se faz uma comparação com uma das 5 obras básicas, vai ver que é uma obra absurda. Então tem obras, livros dentro dos centros antidoutrinários. Pode ir?
E espíritas que hoje em dia estão julgando o Kardec ultrapassado. Isso foi a última que eu fiquei pasmo. Kardec está um pouco ultrapassado. Foi essa frase que eu ouvi de um espírita. Kardec está um pouco ultrapassado, nós precisamos remontar algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu falei, como é que é? Nós vamos remontar o Livro dos Espíritos? Caramba, nós estamos podendo, né? Nossa evolução é fantástica, nós estamos melhor que Kardec. Isso me deixou um pouco preocupado, para não falar que eu achei engraçado, mas me preocupou um pouco. Pode passar. O que devemos fazer, então? Começar pelo seguinte, pode ir. Primeiro, conscientização que a doutrina é atemporal. O que quer dizer isso? Não é ultrapassada, nunca será. Não precisa inventar moda, ela está escrita. A gente precisa estudar. A gente não consegue entender nem o que eles fizeram há 100 e poucos anos, 160 anos mais ou menos, a gente quer inventar coisa nova. Mas então o centro espírita ele está limitando a criação das pessoas. Não, a gente pode criar dentro do que já existe, aprender o que Kardec e os espíritos nos deixaram e não mudar, querer mudar o que eles nos deixaram. A doutrina é completamente atemporal. Pode ir? Vamos então começar um pouquinho aqui. Tenho meia hora, né? Agora que eu vou começar, vamos lá. Nós vamos começar a colocar algumas frases, não se preocupem de falar, eu vou falar e se eu errar e se eu acertar. Por acaso, se você falar uma coisa que ali eu vou falar que você está errado, não fique zangado, todos nós erramos pra caramba. Eu só sei as respostas dali porque eu fiz a apresentação, eu decorei a apresentação, porque muitas delas também me deixavam em dúvida até eu fazer a pesquisa mais aprofundada, mas é só para a gente poder questionar e brincar, entre aspas, um pouquinho com os nossos conhecimentos do que é mito e do que não é. Pode ir. Sobre a doutrina, sobre o espiritismo, a primeira coisa que está afirmando ali. O espiritismo é uma ciência de observação e de pesquisa. Verdade ou é falso? Verdade. Vamos lá? Verdade. Mas viram como dá um pouquinho de dúvida? Próximo. O espiritismo utiliza vários dogmas. Verdade ou falso? Falso. Aqui eu não vou perguntar porque eu sei que vocês sabem, mas eu perguntei isso na última palestra, porque muita gente falou, porque a gente ouve dizer, né, no espiritismo não tem dogma, então isso a gente já sabe. Mas aí eu perguntei, o que é dogma? E as pessoas não sabiam. Então já tem a resposta pronta, mas não sabia o que era. Aqui eu sei que não precisa e vamos embora. Próximo. O espiritismo busca doutrinar os espíritas para alcançar a perfeição da melhor maneira possível. O espiritismo busca doutrinar os espíritas, tudo bem, para alcançar a perfeição da melhor maneira possível. Fica a dúvida, né? Pode ir. É verdade, mas dá uma dúvida danada. Porque muita gente fala, mas espera um pouquinho, não busca doutrinar só os espíritas, busca doutrinar todo mundo. Mas o espiritismo busca doutrinar a nós, seguidores da doutrina. E nós, pessoas, temos que doutrinar os que não são. Não mudando processo nenhum. Não mudando processo algum. Eu conheço dirigente de casa espírita lá em São Paulo, que eu já trabalhei, que para agradar as pessoas, para ter mais gente, para ter casa lotada, começou a mudar os processos de acordo com o que o público quer. Eu acho, aí vocês é quem sabe, estou falando eu, prefiro muito mais uma casa vazia, com 1 ou 2 encarnados, porque está cheio de desencarnados, mas falando a verdade do espiritismo, do que uma casa lotada e falando um monte de mentira. Tá bom? Então a nossa doutrina tem que doutrinar a nós primeiro. Pode passar. O espiritismo é uma filosofia. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem desta relação de filosofia e religião. Certo? Pode passar, filha. Pode mandar pau que o povo sabe tudo. Vai a próxima. Ainda sobre o espiritismo, vai ficar mais difícil lá para frente, tá? O espiritismo utiliza um monte de roupa especial. De preferência, utiliza o branco, pois tem mais energia. Falso. Lá em São Paulo está cheio de centro fazendo isso. Isso preocupa uma barbaridade. Tem algum problema? Nenhum. Vocês querem falar, vamos todo mundo usar roupa branca. Todo mundo usa roupa branca. Não tem nenhum problema. Tem motivo? Também nenhum. Então, para que vai usar? É um ritual. E nós, espiritismo, nós, espíritas, não temos rituais. Ok?
O Espiritismo não utiliza vela, certo ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Não utiliza. Pode passar, filho. Verdadeiro. Mas ainda lá naquele de não utiliza vela, ok. Pelo amor de Deus, gente, não é nenhuma crítica aqui, tá? Nenhuma. Realmente é verdadeiro. Nós espíritas acreditamos nisso. Por que a gente ainda vai em velório de espírita e vê vela em volta do túmulo, do caixão, no velório? Porque é cultural? Porque tem outros parentes, outras pessoas? Exato, porque é cultura. Quem falou? Desculpa, é isso que ela fala, isso, porque é cultura, porque tem outras pessoas, e nós espíritas temos que aprender uma coisa: respeita, mas agora a gente tem que ter consciência que com vela ou sem vela, o que vale são as ações daquela pessoa que ali desencarnou. Que muita gente fala, não, coloca a vela para iluminar o caminho. Pô, e o que ele fez na vida? Tem gente que você pode pôr lá 200 velas de 7 dias do lado. Que não vai adiantar. Porque você está olhando feio para mim. Que não vai adiantar. Depende do que a pessoa fez da vida. Não depende do número de velas que vai ser colocado lá. Mas se a família, os amigos, respeita, coloca. Mas tenha consciência que não precisa. Tudo bem? O Espiritismo utiliza altar e santo. Utiliza altar e santo. Falso, né? Pode passar, filho. Falso. Próximo. O Espiritismo é dividido em várias linhas. Por exemplo, tem o Espiritismo da Mesa Branca, da Umbanda, do Candomblé, do Kardecista e por aí vai. Falso. Falso? Falso. Agora uma pergunta. Por que a gente tem mania, alguns, de falar eu sou espírita kardecista? Porque confundem espiritismo com umbanda, essas coisas todas, ok. E a confusão vai ficar cada vez maior se a gente continuar falando eu sou espírita kardecista. Eu sou espírita. Eu sou espírita kardecista é a mesma coisa que falar eu vou subir para cima, eu vou entrar para dentro, eu vou sair para fora. Eu sou espírita, ponto. Ah, mas de qual linha? Como assim qual linha, amigo? Eu sou uma linha só. Não, tem o candomblé, aí você tem a oportunidade de falar, não, eu respeito o candomblé, a umbanda, mas a minha linha é isso. Agora, se você fala, eu sou espírita kardecista, a pessoa já vai falar, tá vendo? Tem várias linhas. O próprio espírita está falando que ele é kardecista. Tem um monte de linha. E tem vários aí que surgiram, né? Aí surgiram umas novas aí que eu vou dizer o nome aí para frente que vocês vão ver. Bom, então é falso, né? Próxima. Isso daí dá um trabalho danado. Apometria é uma ferramenta espírita usada na desobsessão. Falso ou verdadeiro? Muito bom, muito bem colocado as duas coisas. Eu estou adorando falar com vocês aqui. Muito bem colocado as duas coisas. Minha esposa fez assim, ufa, porque na última vez que eu falei isso eu quase morri, quase me bateram. Apometria, vou já dizer o que é para quem não sabe. Apometria não está, como é que você falou, desculpa? Inserido na doutrina. Isso, não está inserido na doutrina. Não é da doutrina. Porque estão com uma mania de falar que a apometria é uma extensão mais apurada para uma desobsessão. Alguém aqui trabalha com reunião de desobsessão? Além de nós dois? Ou já participou de alguma? Já? Tá. Ok. Eu vou tentar explicar rapidinho o que é apometria. Eu não sei se tem aí. Eu acho que não, deve ter só lá para o final. Mas, enfim, a apometria não é do espiritismo. E a apometria, ela defende, são várias situações que, se der tempo, lá no final tem a diferença, porque dá muita dúvida. Mas a diferença básica para os apômetros, primeiro que eu sou espírita, não sou apômetro. E a apometria, ela tem uma coisa muito antidoutrinária, tem várias, mas uma que pega muito pesado. Na apometria, para fazer uma desobsessão, o que a gente espírita faz na desobsessão? A gente tem que tratar quem na desobsessão? O obsessor e o obsedado, certo? Eu tenho que tratar os dois. Não adianta chegar uma pessoa com obsessão, não olha feio para mim, não, é só um exemplo. Não adianta chegar a Eugênia com uma obsessão profunda, é a gente tentar tratar a Eugênia e falar para o obsessor, dá licença, por favor, não encha minhas paciências. Eu tenho que doutrinar aquele cara,
Porque você pode até conseguir, com alguma técnica de magnetismo, bloquear naquele momento, mas ele vai se fortalecer e volta que volta muito pior. E carregado de gente para ajudar. Eu tenho que tratar os dois, o obsessor e o obsedado, porque a doutrina diz que nós temos que encarar a todos como irmãos, mesmo aquele que ainda não está na nossa evolução, e a nossa não é alta. A maioria de nós estamos lá na média, aqui embaixo ainda, começando a evolução. Nós temos que tratar aquele que ainda está um pouco abaixo da evolução como nossos irmãos que precisam evoluir também. Isso faz parte do espiritismo. Aí vocês podem dizer, Júnior, mas é difícil, então siga outra doutrina. Espiritismo é para quem pode, não é para quem quer, diz Raul, como eu disse. É difícil, eu sei que é, mas isso é a doutrina. Eu tenho que tratar os dois. Se eu não tratar o obsessor, eu não vou tratar o obsedado, ponto. A apometria não, a apometria ela faz técnicas, ela defende técnicas que você encapsula o obsessor, bota ele numa cápsula, joga ele para o sistema do fluido vital e trata o obsedado. Ok, aí vem a pergunta, mas o que você faz com o cara que você botou na cápsula lá? Ah, ele que se vire. Pô, como assim ele que se vire? Ele é meu irmão. Ah, meu obsessor. E daí que ele é obsessor? Eu já fui um, posso ser outro. Ele é nosso irmão, precisa ser encarado com respeito e ser tratado também. Então eu não posso falar que a apometria é espírita. Se você não trata o obsessor, ok, mas você não é espírita, você é apômetro. Tudo bem, gente? Pode. Mas a apometria não é o tratamento que o médium desdobra para ir no plano espiritual conversar já com... Tem. Não, tem até metade, é isso aí. Eu tenho mais lá no fundo, mas é até a metade. O médium desdobra, vai conversar com o obsessor, trata do obsedado, tenta livrar o cara, mas não doutrina o obsessor. Você não traz o obsessor para a realidade para doutrinar o obsessor. Tem apômetro que fala em desdobrar e ir até o obsessor, que é uma técnica, você pode desdobrar e ir até o obsessor, ou pode trazer o obsessor até você. Uma ou outra está dentro do espiritismo. Mas para a apometria, você desdobra, vai até o obsessor, e ele, querendo ou não, ele vai deixar aquele obsedado de lado e ele que siga o caminho dele. Não vai ter a sua ajuda como médium que se desdobrou, e ele precisa da sua ajuda. Ele não pode ficar à mercê. Então a apometria é só a metade. E deixa a outra... A apometria é igual ao espiritismo até metade, é isso. Da metade para frente não é espiritismo. Porque ele tem a possibilidade, a prioridade é tratar o obsedado. O obsessor, se ele conseguir, ótimo. Se ele conseguir, não estou nem aí. Eu quero tratar o obsedado. É mais ou menos isso. Tem outro exemplo, já vou falar, é que é mais para frente, mas tem outro exemplo. A apometria, ela lida com algumas técnicas de número. Para quem estudou apometria ou já fez, ela lida com algumas técnicas de número. Número é numerologia. Numerologia não é espírita. Espiritismo não usa número. A apometria dá passe, o apômetro dá passe com estalar de dedos. Espírita não dá passe com estalar de dedos, pelo menos não é para dar, porque isso aqui não é espiritismo. Da Umbanda. Mas o apômetro dá 7 estalares. Cada estalar quer dizer uma coisa. É que eu não vou dar curso de apometria aqui agora, mesmo porque eu não sou apômetro. Mas... Oi? É um tratamento pago. Já é fora da doutrina também. Ele usa 7 estalar. Aí você pergunta para o apômetro, eu pergunto, eles ficam bravos comigo, porque eu pergunto muito. Eu falo, por que você dá 7 estalares? Ah, porque o número 7 quer dizer não sei o quê. Não, por que não pode ser o número 6? Qual o preconceito com o número 8? E o 12, o 13, o 120? Por que o número 7, cara? Ah, porque são 7 as cores do arco-íris, é porque são 6 os sentidos, com mais o 6º sentido que vai no sei das contas, que vai para o 7º sentido. Quem disse isso? Aí a resposta vem para mim, se você não acredita, paciência. Então tá bom, mas não é espírita. Não é espírita. Não estou dizendo que eu não acredito. Estou dizendo que não é kardecismo. Pode falar, amigo, desculpa. Isso. Eu ia chegar que faltou essa palavra. Obrigado, filho. O apômetro tem esse negócio de falar que apômetro fala isso, que amarra o obsessor, que encapsula o obsessor. Por que você vai amarrar o cara? Ah, porque eu deixo ele amarrar. Tá bom, eu respeito, mas não é kardecismo. Tudo bem? Eu posso vir um dia aqui falar só sobre a apometria, porque eu sei que vocês... Mas tomem cuidado, não estou criticando quem faz apometria. Estudem como magnetismo, mas tome cuidado. Tenha o discernimento para saber se é da sua doutrina ou não.
Até ter o discernimento de falar, gostei da apometria, não quero mais seguir o kardecismo. Ótimo, você tem esse direito, não tem o menor problema. Você não vai diminuir na tua evolução, é seu livre-arbítrio. Mas não pode misturar as bolas. Não confundam as coisas. Não chega no diretor da casa espírita, desculpa o jeito de falar, gente, mas não chega no diretor da casa espírita e fica atormentando o cara e fala, você tem que pôr apometria na desobsessão. Não tem e não deve. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Eu vou tentar pular alguma coisa aqui, 20 minutos só. Vamos lá. Bora ver. Pode pôr. O Espiritismo apoia a realização de terapias de vidas passadas. Isso a mulherada fica brava comigo. O Espiritismo apoia e realiza terapias de vidas passadas. Falso. Por que eu conheço um monte de espírita que vai lá no terapeuta e faz regressão? Né? Se tem o véu do esquecimento, por que eu quero lembrar? Ah, porque se eu for até lá na minha vida uterina, embrionária, não sei o que, eu posso tirar algum problema. Ok, mas para que eu quero lembrar da minha vida passada? Para que eu quero lembrar e correr... Oi? Arrumar mais problema? Para que eu vou correr o risco de... Não, mas a gente tem a gente tem o véu do esquecimento. Se eu vou na vida passada, eu corro sério risco de saber que uma filha minha, um filho meu, uma esposa que eu tanto amo, não porque ela está aqui, não é o que eu sempre falo, foi uma inimiga, foi minha assassina, vai mudar a minha atual encarnação, o jeito de pensar e meu relacionamento. Para que eu quero saber a minha vida passada? Pode falar. Mas nem sempre comentam isso. Você está assim porque na outra vida você foi assim. Te dá algumas ideias. Isso tem e vale a pena. Isso tem e vale a pena. O que lhe é permitido, vale a pena. Mas do que tudo que a gente foi em outras vidas, 1%zinho não é permitido lembrar para tentar ajudar nessa encarnação. Eu não devo, enquanto espírita, procurar um terapeuta e fazer uma regressão psicológica de vida passada. De ficar... Uma desculpa, por exemplo, você está passando uma situação hoje, aí você, mas o que você fez ano passado? Então, a minha mente, eu não aceito, eu sinto como desculpa. Muita gente usa como desculpa. Muita gente usa como desculpa. Agora eu vou dizer o porquê que a gente não deve procurar a vida passada. Manda lá. O Espiritismo apoia e realiza previsões para o futuro. Eu já vou chegar lá, tá? Não? Por que muita gente fala que a irmã Diná é espírita? Mãe Diná, né? Ela mesmo fala que é. E nós espíritas acreditamos. Tá na internet agora uma mania de falar que está chegando o ano 2019 e Chico Xavier disse que o mundo ia acabar. Quando que ele falou isso? Quem gravou isso? Quem pegou esse cara falando isso? E o povo, não, está na internet. É mentira. Mentira. Então o Espiritismo não apoia a previsão do futuro. Bora, Fê. Tá indo aí? Não? Olha ali que legal, ó. A primeira aqui, ó, leitura, é uma feira espírita, tá? A primeira aqui é leitura de vidas passadas, uma fila. A última lá, previsão do futuro, uma fila. Aí depois você vai falar meditação. Alguém quer meditar? Alguém quer rezar? Quer orar? No presente, ninguém quer, cara. Ninguém quer. O Espiritismo defende o quê? A lei de ação e reação. Tem algum professor de física aqui ou química que possa me ajudar? Mas é assim, vocês vão lembrar. Isso é física. Toda ação tem o quê? Uma reação contrária, de igual ou maior intensidade. E a minha ação é quando? É agora. É o que eu estou fazendo agora. O que eu fiz há 5 minutos já não me interessa mais. E o que vai acontecer daqui 15 minutos depende do que eu estou fazendo agora, neste minuto. Isso é que defende o Espiritismo. Então a gente tem que ter consciência e tomar conta da minha atitude agora. Já. Para ter um futuro um pouco melhor, plantar para colher melhor. Não adianta ficar lembrando o passado, não adianta ficar preocupado do futuro, que vai, que não vai. O que você está fazendo agora? O que você fez hoje? Cada um pensa aí. O que você fez em prol do próximo hoje? Ô, Júnior, sexta-feira, mó frio, fiquei em casa. Legal, mas pelo menos pensou no próximo? Fez alguma coisa para você? Leu um livro edificante? Escutou uma música legal? Ou escutou funk? Ou muita gente não está aqui porque foi na Iapique, porque hoje é a Anitta, né? O show da Anitta lá na Iapique, funk. Ah, o Júnior é contra o funk. Não.
Eu adoro o ritmo do funk americano de 1960, 70, quando começou o funk, porque esse funk nosso é só para denegrir a imagem, a mente e tudo dessa molecada. Então, o que eu estou fazendo hoje? Hoje. Esse é o que importa, não o que eu fiz ou o que vai acontecer. Vamos lá? Eu vou ter que pular um monte. Não vai? Então vou eu. O Espiritismo usa algum desses talismãs aqui? Tem um monte de gente que eu conheço que é espírita, que tem lá aquele elefantinho com um bumbum virado para a porta, né? Tem que ser virado para a porta, para poder dar sorte, essas coisas todas, né? Tem problema, Júnior? Eu tenho lá em casa, nenhum problema. Pode ter quantos elefantes você quiser. Não tem nenhum problema. O problema é que se você chegar um dia e falar, meu elefante que ficava com o bumbum virado para a porta, está com o bumbum virado para a cozinha. Quem mexeu? Ia arrumar uma briga do inferno com alguém porque mexeram no seu elefante. Você é espírita ou você é budista? Ou é hindu? Ou supersticioso? Trevo de 4 folhas, mesma coisa. Próximo. O que é aquilo lá? Pé de coelho, né? Pé de coelho, mesma coisa. Próximo. Um monte de pimenta pendurado. Próximo. Tudo isso é falso. Próximo. Pode passar que eu vou ter que dar uma corrida aqui. O Espiritismo não utiliza as práticas abaixo. Próximo. Próximo. Ali é um animal, inclusive, né? Próximo. Esse aqui é o Luciano Huck. Quem quiser falar para ele me processar, pode ir. É só mais um processo, não tem problema. Isso aqui tem espírita que faz. Mas o Luciano não é espírita, né? Não. E ele está certo. O problema é que a gente, porque o artista faz, vai querer fazer. Esse é o nosso problema. Por isso que eu pus o artista ali. Ah, o Luciano Huck faz, vou fazer. Mas você é espírita ou você é umbandista? Ou é da Iemanjá, por exemplo? Você tem alguma coisa contra Iemanjá, Júnior? Nada. Absolutamente nada. Quem acredita, acredita. Problema de cada um. Mas espiritismo não é. Não. Vou chegar lá. Quem é umbanda é espiritualista. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vai passar um pouquinho do meu tempo, vocês vão ficar bravos comigo, mas nós vamos chegar lá. Esse negócio aqui, nada disso é espírita, tá? Pode passar. Pode correr, porque eu sei que o pessoal já está sabendo um monte de coisa aqui, nós vamos ter que correr, vai. Simpatias, por exemplo, não é espírita, vamos dar a resposta, vai lá. Ah, não é? Então tem gente que faz simpatia para emagrecer, próximo. Faz simpatia lá com a romã, com como é que chama aquele negócio lá? Ferradura. Figa, o que mais? Próximo. Simpatia da virada do ano, então tem um monte. Tem uma que é de botar, acho que é $1 embaixo de um prato de nhoque, não é isso? Oi, como é que é? A gente é tão preocupado que a gente quer $1, não é R$1, né, meu? Então dá logo €. Tem outro que fala de... tem um amigo nosso que passa o ano todo, a festa de virada de ano, é um grande amigo nosso, ele é umbandista, mas não é porque ele é umbandista que ele faz isso não, mas ele é umbandista, acredita no espiritismo e faz essas coisas, ele mistura os três. Ele dá um saquinho com lentilha, né? Como é que é o nome dele? O Tiago. O Tiago. O Tiago, ele dá um saquinho com lentilha e dá uma moedinha, ele fala, guarda essa moeda até o ano que vem. Nesse ano ele foi me dar uma moeda nova, eu dei a que ele me deu ano passado, eu devolvi, eu respeito. Ele falou, e aí, aconteceu alguma coisa? Você não conseguiu mais nada? Você conseguiu, eu sei que você trocou de carro. Eu falei, mas eu trabalhei pra caramba, filho. Eu ralei pra caramba para conseguir trocar de carro, não foi porque você me deu a moeda. Bom, vamos lá. Próximo. Então é falso. Próximo, pode ir rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre espíritos. Eu vou fazer o seguinte, como o tempo está correndo, aquele relógio está contra, aquele relógio está correndo mais do que o normal. Eu vou passar a frase já dando a resposta. Quem tiver dúvida, faz como o nosso amigo lá. Qual é o seu nome? Desculpa. Alexandre, que fez muito bem, levantou a mão e falou, então espiritismo não é umbanda, umbanda não é espiritismo. Fala, Júnior, peraí, para aí que aí deu confusão. Aí eu vou seguindo, tudo bem? Mesmo se sou só uma pessoa, tá, gente? Júnior, não entendi, não acredito. Fala que eu paro. Bora. Vamos falar sobre espíritos, então. Pode passar. Alma e espírito, pode ir passando. É a mesma coisa, é verdadeiro. Alma e espírito é só nomenclatura diferente, é a mesma coisa. Eu sou a alma Júnior ou o espírito Júnior, tanto faz. A alma livre do corpo físico passa a não ter mais nenhum envoltório quando morre.
Falso, a gente tem o perispírito. A gente leva o perispírito junto. Pode passar. O perispírito é o laço que une a alma ao corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. Verdadeiro. Pode passar, vamos embora. Ninguém tem dúvida? Posso ir? Então vamos embora. A alma, quando é encarnada, tem dois envoltórios, a matéria e o perispírito. Bora, verdadeiro. Próximo. Tem apenas fluidos. Espíritos são apenas fluidos. Falso. Possui uma... isso dá confusão. Isso vai ter que ser que eu vou parar. Vamos lá. Espíritos possui uma parcela, presta bem atenção no que eu estou falando, tá? Possui uma parcela de fluidos no mineral, do vegetal e do animal irracional. Pode pôr, Vitória? Verdadeiro. Mas calma. Eu sei o que eu vou falar agora, muita gente vai ficar bravo, mas é o que está lá na obra básica. Mas não quer dizer que eu, enquanto espírito formado, pronto, para a primeira encarnação, eu já fui uma cenoura ou um cachorro. Repito, passamos pelos fluidos minerais, vegetal e animal. Mas eu, enquanto espírito pronto, só ser humano. Tudo bem? Eu sei que tem gente que adora animal. Eu adoro o meu cachorro. E às vezes eu fico pensando se isso é verdade. Falo, caramba, parece que ele é mais inteligente que nós. Né? Às vezes dá para pensar nisso. Mas o que diz a obra básica é isso, que a distância que está de nós enquanto espíritos prontos, mesmo na nossa ignorância evolutiva ainda, a nossa distância para Deus é a mesma distância nossa para os animais irracionais. Ah, então, mas é a mesma distância, mas eles chegarão a ser um dia, nós chegaremos a ser Deus? E eles não chegarão a ser seres humanos. O fluido do animal participa do meu espírito, mas eu, enquanto espírito pronto, nunca fui um animal. Quer ver um exemplo? Eu sei que tem gente aí olhando meio torto para mim. Vou dar 2 exemplos. O que precisa-se para fazer um bolo? Você que é uma boleira de mão cheia. Farinha, ovo, leite, aí depois tem o bolo pronto, ok? Mas o bolo nunca foi um ovo, nunca foi uma farinha, nunca foi um fermento. Ele tem os fluidos de tudo isso, da união de tudo isso. Mas o bolo pronto é o bolo pronto. Quer ver outro exemplo? Da onde vem a borracha para a gente apagar? O lápis. O látex vem da onde? Uma seringueira, da árvore. Opa, então legal. Então a borracha tem parcela, tem fluidos da árvore seringueira. Mas vocês nunca vão ver ninguém pegando uma seringueira e pôr em cima de um caderno para tentar apagar. Porque a seringueira não é a borracha, ela faz parte da borracha. A mesma coisa o papel, quem falou? Obrigado, eu pensei que fosse um desencarnado, não vi ninguém. Obrigado. A mesma coisa o papel. A mesma... É boa, grava isso aí para mim, escreve isso aí, você me autoriza a falar na próxima palestra? Com essa teoria, a picanha será uma grama transformada. É a picanha, né, do boi lá, será uma grama, porque o boi comeu o capim, comeu a grama e depois... boa. Mas a soma de todos os se provém de Deus a mônada que passa pelo reino mineral, vegetal, animal, para mim, pelo princípio da individualidade, isso. não se funde. Não, eles se fundem assim. Passa por todos, Ele não funde não. para formar o espírito. Não, então, isso, muito bem colocado. Qual é o seu nome? Desculpa. Petros, muito bem colocado. Eu não quero dizer que eu, enquanto espírito, ou vocês, tenho uma parte do animal, uma parte do vegetal, uma parte da pedra que se fundiu e formou o espírito. Realmente dá essa confusão, mas não é isso. Existe o fluido vital, que participa do mineral, do vegetal e do animal. Este fluido, depois de manuseado, depois de trabalhado, é que vai tentar chegar a um espírito. Dá uma olhada no que tem aqui, passa aí a frase que tem mais para frente. Questão 607A do Livro dos Espíritos, é exatamente isso que o senhor falou. Pode passar, Bê. Kardec perguntou se a alma foi o princípio inteligente de todos os seres inferiores da criação. Olha lá a resposta. Resposta.
O começo dá a impressão que sim. De certa forma, é um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E se torna espírito, esse é o jogo. Não está dizendo que o princípio inteligente que passou pelos reinos é o espírito. Este princípio inteligente vai ser manipulado e transformado, e aí nasce o espírito. Melhorou um pouquinho? Quem explica bem é o Leon Denis. O Leon Denis. Explica bem. Esta frase ajuda muito a gente a entender isso. Eu também fico em cima disso o tempo todo. Falo, pera um pouquinho, agora acho que é, agora acho que não é, agora acho que é. Esta 607, pega lá no 607, questão A. Tem outras frases lá que ajudam. É a transformação do princípio inteligente que agora é um espírito. É como se fosse o ciclo biogel. Isso. A senhora é professora de? Do que a senhora é professora? Ah, então, é isso daí. Quer falar de novo? Como se fosse o princípio biogeoquímico. Tudo. Não, mas de certa forma o animal vai chegar lá, porque nós passamos pelo... Não como nós espíritos ainda, mas como princípio inteligente. O princípio inteligente que passou no animal, um dia fará parte, através do fluido, de um espírito. Mas esse espírito formado nunca foi um animal. Tudo. Isso. O senhor conseguiu a resposta que eu queria dar para o senhor, é isso aí. É o mesmo princípio inteligente, só que esse princípio inteligente não é o espírito. Isso, vai passando e puxando, é um imã, vai agregando. Formou o espírito, você não pode dizer, eu fui um animal. Como você não pode dizer que o bolo foi um ovo? Ele foi pegando até formar o bolo. Ele foi pegando lá as coisas da árvore, da química e tudo mais, até formar a borracha, e por aí vai. Tudo bem, gente? Foi? Pegou os ingredientes. Isso aí. Vamos lá? Desencarne. Vocês estão mexendo nesse relógio, vocês estão querendo que eu vá embora, mas vamos lá. Desencarne. Passa, Vi. Verdadeiro ou falso? Passa. Vamos lá. O perispírito vai junto com o espírito. A gente já conversou sobre isso agora há pouco. Vai, até um determinado ponto, né? Porque quando nós nos tornarmos espíritos puros, vai demorar muito. Mas vamos nos tornar um dia. Aí não precisa mais do perispírito, ok? Vamos lá? Conforme a evolução, o espírito não terá mais perispírito, já respondi. Pau, pode ir para o próximo. Sobre reencarnar, próximo. Reencarnação foi criada pelo espiritismo. Complicado, né? O nome reencarnação, sim. Oi? Então, é que assim, a gente é espírita, né? Então, eu estou dizendo tudo lá que não pode ser espírita, eu já disse. Só que tem outras coisas que não são nossas, que são boas, mas não são nossas, mas o espírita falou, isso é bom, fala que foi nós. Não fomos nós. Não são nossas. Passa aí, Vi. É falso. Gregos, egípcios, hindus já falavam em reencarnação. Pode ir. Aliás, eu vou fazer essa palestra só de reencarnação, aonde me ajuda. Eu não sei se vocês... É em São João ou em Aguaí? Daqui a pouco eu passo a agenda para vocês, eu não lembro agora. Ajudamos nas escolhas das provas e nas escolhas dos pais para reencarnar. Podemos ajudar. Verdadeiro. Bora, passa. Próxima. O espírito reencarnante, que está reencarnando, vê todo o processo reencarnatório. Todo o processo dele, preparação para a reencarnação. O cara que está para reencarnar vê tudo, está sabendo de tudo. Põe a resposta aí para depois a gente conversar. Falso. Normalmente, depende, é verdade, mas normalmente ele não vê. Normalmente não. Mas existem algumas possibilidades. Oi? Os missionários, por exemplo. Depende de algumas situações. Se a evolução dele for muito alta, for um baita missionário e tudo mais, e ele está a fim de acompanhar e não vai sofrer
nenhum distúrbio nesse meio do caminho, deixa o cara ver. Mas normalmente, como a maioria de nós não somos, nós precisamos fechar os olhinhos e dormir um pouquinho para não atrapalhar os espíritos na hora do processo todo. Inclusive na hora que a mamãezinha já está grávida e a gente já está ligado ao feto, é bom a gente dormir. Fica dormindo, sente lá se está sendo tratado com carinho, com agressão, sente se passou a mão com amor ou se foi um chute que agrediu. A gente sente tudo isso, mas dormindo, melhor. Para não se revoltar já lá dentro da barriga. Fica um pouco melhor. Falar sobre reencarne. Ela está. Dia 12 nós vamos para Aguaí falar sobre reencarne e dia 13. Em São João, Espiritismo, início de tudo. E dia 13 em São João, o Espiritismo, o início de tudo. Nós vamos falar um pouquinho, muitas coisas do Kardec que não se fala. Oi? Em São João vai ser. Vai ser no Centro Amor, Luz e Caridade. Centro Amor, Luz e Caridade. Depois eu passo. Meu tempo estourou, mas vocês que sabem. Mais 1 minuto, 2, nenhum? Vai? Então vocês me avisam. Então o espírito, já falei, então o espírito reencarnante incorpora ao embrião na concepção, na hora que teve lá a relação e tudo mais, aí o embrião vai receber esse espírito incorporado, ok? Tem certeza? Vamos ver a frase? O espírito... A frase, a pegadinha está no incorpora. O espírito, nós todos lá discutimos a nossa reencarnação, sofremos lá um toporzinho, vamos dormir um pouquinho, somos preparados a nossa massa perispiritual para o reencarne, ok? Escolheu lá onde vai ser, está tudo definido. Ele é ligado pelo fluido vital, junto com o fluido vital, não é o cordão umbilical, tá? É parecido, só para a gente ter uma ideia. Ele é ligado nós somos ligados ao feto. E isso vai se estreitando, se aproximando, e na hora que o bebê nasce é que acontece a incorporação. Então a palavra incorporar deixa a frase falsa. Nós estamos ligados ao feto, não incorporados. Incorporaremos na hora que nascer. Na hora que dá o tapão lá, ou já nasce chorando, é a hora que nós estamos incorporando. Pode passar, Vi, rapidinho. O espírito reencarnante incorpora, já falei, no momento do nascimento. Pode ir, filha, bora. Verdadeiro, próximo. Se o corpo escolhido morre antes de completar o ciclo da maternidade, o feto, o espírito vai imediatamente para outro corpo para nascer próximo àquela mãe? Falso. Hora que vocês falarem assim para mim, Júnior, mais 5 minutos, você me dá um toque, por favor, senão eu fico na expectativa de vai acabar. Entre as causas da morte prematura estão a do defeito orgânico e do aborto verdadeiro. Para a lei natural, para a lei de Deus, é crime o aborto provocado em qualquer momento da gestação. Verdadeiro. Passa. Passa aí para mim, é mais fácil. Não? Acho que acabou a bateria do negócio. Vamos lá. E se o nascimento da criança coloca em risco a vida da mãe, aí é outra conversa. Aí se escolhe por quê. Neste caso, prefere-se sacrificar o ser que ainda não está incorporado e que ainda não começou uma nova existência do que a mãe que já está incorporada. Só neste caso. E não adianta me encher de pergunta, porque eu não vou conseguir responder agora, falando assim, mas você tem uma filha, e se sua filha sofre um atentado, um abuso sexual e fica grávida, você é a favor do aborto ou não? Tem um monte de perguntas desse tipo. Vou falar sincero para vocês, quem já me conhece sabe que eu sou muito sincero. Agora, de bate-pronto assim, eu falaria, não faz o aborto, vai ter essa criança. Mas eu admito que eu não passei por essa situação. Eu tenho que admitir que eu não sei se na hora da situação eu deixo. Mas aí você é contra a doutrina. Sou um ser humano cheio de falha como qualquer um. A doutrina diz para não fazer. Isso que a doutrina diz. Tá bom? Isso aqui, vamos embora. Nossas moradas. Isso aqui vocês vão saber tudo. O espírito povoa o espaço verdadeiro. Ele povoa os céus, inerte, aguardando o juízo final. Falso.
Eles, os espíritos, constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar. Verdadeiro. Percepções e sensações. Os espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas num grau mais alto, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Aperta, né? Aí. Você quer que acabe também, mano? Ela é minha esposa, tá? E ela tá fazendo isso. Ela quer que eu acabe rápido também. Levamos nossos problemas físicos ao desencarne, ao desencarnar. Mas já se deu resposta? Levamos nosso problema físico ao desencarnar. Por exemplo, se tínhamos deficiência visual, continuaremos cego. Falso. Nós vamos levar o nosso problema devido ao perispírito por um tempinho ainda. Aquele que desencarna com dificuldade auditiva, por um tempinho continuará, pelo perispírito. Mas isso vai ser tratado e vai ouvir rapidamente. A mesma coisa o deficiente visual, a mesma coisa quem não tem uma perna, alguma coisa assim. Porque é o físico que ficou que tem o defeito, não o espírito. Tudo bem? Os espíritos veem e ouvem coisas que nossos sentidos limitados pelo corpo físico não nos permitem, verdadeiro. Os espíritos, quando livres da matéria, sabem de tudo e são de sabedoria extrema. Quando a gente fica livre da matéria, a gente fica sabendo de tudo e somos de sabedoria extrema. Bem falso, eu vou continuar sendo o Júnior quando eu desencarnar. Manifestações, observação dos espíritos no livro dos espíritos. Está lá no livro, não fui eu que coloquei, esse é do espírito Z. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo o que vem dos espíritos. Por isso é essencial estar esclarecido quanto à natureza daqueles com quem vem falar com a gente. Tem que ter, isso é verdadeiro, nem pus lá, mas é verdadeiro. Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque os espíritos podem se manifestar através da visão. Verdade, cadê? Aperta o nest que você colocou. Não? Verdade através da audição. Verdade pelo toque. Verdade, mas não é costumeiro e não deve ser. Tem que ter um certo controle quanto a isso. Por ruídos e movimentos. Verdade, mas não se utiliza mais. Não precisa mais fazer mesa girante, cadeira batendo, não precisa mais nada disso. Não precisa, inclusive, em reunião de desobsessão, o espírito sair dando soco na mesa. Faz como fez Chico Xavier. Começou a ter muito isso, ele mandou tirar a mesa de madeira e botou uma de cimento. Aí falou para o médico, agora você bate. Pela escrita, verdadeiro. Pela arte, como pintura, música, poema, etc., verdadeiro. Pelos sonhos, verdadeiro. Transmissão de pensamento, verdadeiro. Planta, vegetal e mineral, falso. Os espíritos não se comunicam pelas pedras, pelas cenouras, pelo alface ou pelos animais. Não se comunica. Júnior, mas o animal não tem o sexto sentido apurado? Tem. Às vezes os animais veem espíritos e nós não. Mas isso não quer dizer que eles vão se comunicar através do animal. Tá? Isso aqui a gente já conversou. Vamos passar para a próxima página, que eu sei que o tempo foi-se embora. Muita gente não me chama mais porque eu falo o quê? Eu passo do tempo mesmo, vocês me desculpam. Pela manifestação, aconselha-se então, organização, uma reunião de manifestação espiritual, alguém com experiência para dirigir essa comunicação. O que não pode acontecer de jeito nenhum é o dirigente, não tendo outro acima dele, ele começar a se manifestar e não ter ninguém para dirigi-lo, caso aconteça alguma coisa. Isso tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, eu tive que escolher. Eu dirijo reunião de desobsessão, mas eu trabalhava como médium. Eu tive que escolher. Ao pegar a direção da reunião, eu não posso mais mediunizar. Não permitir manifestação no evangelho no lar, na hora do passe, em atendimento alternativo. Passista não é para trabalhar mediunizado. Pelo menos é o que diz a doutrina. Não quero mudar as regras de casa, tá? Mas passista não é mediunizado. Evitar manifestação na desobsessão em local público. Isso aqui é o que nós já falamos.
Consegue-se perceber o espírito pelo tipo de coisa que ele fala, qual é a evolução dele, pelo tipo de coisa que ele fala. Por exemplo, se o espírito é sábio e você faz uma pergunta para ele que ele não sabe a resposta, ele vai confessar que não sabe. Ah, mas ele é sábio, mas aquilo exatamente ele não sabe. Ele vai te confessar sobre isso, eu não sei. Isso é um espírito sábio. Agora, se ele for leviano, ele vai te responder tudo. Tudo que você perguntar, ele vai te responder. Se for orgulhoso, pior ainda. Não vai dar tempo para falar o resto. A gente marca outra. Mas eu só não queria deixar... Cadê meu amigo que estava ali? Ele era encarnado, não era que estava aí? Era. Ele foi embora porque eu acho que não deu tempo da resposta, é isso? Alguém conhece ele, pode dar a resposta para ele? Umbanda não é espiritismo, a pergunta dele. Não estou dizendo que é pior ou melhor, tá? Não é espiritismo. Umbanda é Umbanda. Só para terminar mesmo, eu juro por Deus. Vocês não mexeram aí, alguém está mexendo. Aperta o Nest aí, por favor. Só para terminar, que vou chegar aqui numa coisa que é muito importante, gente. Eu juro que vocês vão ficar bravos, mas eu juro que eu não posso deixar isso passar. São duas coisas muito importantes, principalmente para a garotada, para a moçada, que eu tenho visto muito isso em São Paulo, na moçada. Isto aqui, o tal do terceiro olho, não existe. Nós nunca ouvimos falar nisso. Que ótimo, bom, maravilhoso. Mas se ouvir, não existe. O tal do terceiro olho, localizado entre as sobrancelhas, isso não existe no espiritismo. Da onde que saiu isso? Do casal, do Lee Carroll e da Jan Tabor, que eles dizem que o chakra do terceiro olho, para começar, o espiritismo nem utiliza muito o negócio de chakra, a gente utiliza para ver onde você pode dar o passo, onde não pode, mas a gente fala que é o ponto, lá não precisa falar que é chakra, deixar de ser chakra, tanto faz. Segundo esse casal, o Lee Carroll e a Jan, esse chakra regula a clarividência e habita a gente a desenvolver mediunidade. Isso é completamente antidoutrinário. A doutrina espírita nos explica que a nossa comunicação não fica aqui, como ele diz, a nossa comunicação fica aqui, na pineal, aquele pontinho vermelho. Lá é a ligação do sexto sentido e da mediunidade. Então esse negócio do terceiro olho aí, esquece. Sabe por que eu falo que está no meio da juventude? Porque agora isso está uma mania muito grande de falar sobre criança índigo e criança blue, criança azul. Isso de criança índigo e criança blue tem que tomar um cuidado danado. Eu não vou entrar em discussão agora, mas... deste casal. Oi? Criança cristal e criança... Isso. Foi eles que inventaram isso, eles existem, esse casal existem, eles criaram essa doutrina, eles inclusive falam, não sei se tem aqui, não está. Eles inclusive, não está aqui, mas eles inclusive diz que quem criou tudo isso é um ser chamado Crion, que é superior a Jesus Cristo. Aí acabou então o kardecismo. Acabou tudo. Tem um ser superior a Jesus. Aí acabou tudo. Aí ou a gente elimina isso, ou é kardecista. Criança índigo, criança azul, criança blue, criança cristal, tudo invenção desse casal. Não estou dizendo que as crianças que estão nascendo, realmente elas são mais espertas do que anteriormente, isso de 20 anos para cá. Ótimo, isso ninguém discute. Mas não se caracteriza como criança cristal, criança índigo, criança blue, porque a característica dessas crianças, segundo o próprio casal que as criou, são crianças extremamente inteligentes, de uma sabedoria evolutiva no que diz respeito à inteligência muito grande, porém de moral baixa. Que ele diz que para conseguir alguma coisa, essas crianças vão até contra os ensinamentos dos próprios pais. Isso é completamente contra Kardec. Tudo bem? Então eu queria deixar isso bem claro. E a última coisinha, para o nosso amigo que foi embora, mas se alguém puder responder para ele. Já estou chegando, gente, fica bravo comigo. As religiões mais confundidas com o espiritismo, Umbanda e Candomblé, só para mostrar como realmente são. Tem outras aqui, tá? Tudo isso aqui é confundido com o espiritismo. Catimbó, chavantismo, moluco, vodu haitiano, santeria cubana e por aí vai. Da Trinidad Tobago é OBA, por aí vai. Mas só para provar que não é uma coisa, não é a mesma coisa, Umbanda e espiritismo. O espiritismo foi codificado por Kardec.
lá na França, Europa, ok? Umbanda foi criada pelo médium Zélio Moraes, Brasil. A Umbanda é brasileira, foi criada pelo Zélio. E não tem nada a ver com Kardec. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, estou dizendo que não é a mesma coisa. E o candomblé ele veio através dos escravos. Isso é muito claro. A Umbanda nasceu em 1908, o Espiritismo é de 1850 e pouco. Então, realmente, até na história, a gente já vê que Umbanda não é Espiritismo. Tudo bem? Desculpa. A maior confusão é que a maioria dos terreiros está escrito Centro Espírita. É isso aí. São Jorge. Exatamente. Eles estão, inclusive, eu acho que é uma coisa boa, porque muitos terreiros de Umbanda na região aqui estão estudando algumas obras de Kardec. Eu acho isso bom. Mas nós temos que saber o que é e o que não é. Nossa doutrina não segue os rituais da Umbanda. Ah, você está criticando a Umbanda? De jeito nenhum. Eles têm trabalhos maravilhosos. Eles têm, só para vocês terem uma ideia. Eles unem elementos do catolicismo, do espiritismo, de religião afro-brasileira e da tradição do índio. Segue o princípio da fraternidade e da caridade. Eles são fraternos, eles são caridosos. É uma doutrina, uma religião legal, mas não é kardecismo. A gente não pode misturar. Eu não posso ter dentro de um centro espírita um atabaque, um altar, uma vela, roupa branca e por aí vai. Não é nosso. Não é nosso. Não tem ritual nenhum. Chá, ervas, banhos, essas coisas todas. Faz mal? Não sei se faz mal, se faz bem, só que não são nossos. Oi? Eles têm os orixás. Agora, o candomblé, nossa, vocês vão me matar por causa do horário. O candomblé usa mais. O candomblé ele tem um orixá principal e vários orixás depois. Eles usam mais. Inclusive, o candomblé, eles fazem oferenda de animal para esses orixás. Eles matam os bichos para colocar lá e falam que é para o orixá. Aí é mais confusão ainda. Tá bom, gente? Desculpa a correria. É que eu tento sempre trazer muita informação, acaba não dando tempo mesmo. Obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração o convite e a confiança. Eu não sou palestrante, eu faço esse trabalho já tem 30 anos, mas não me considero palestrante. Eu só me considero um espírita que é um pouquinho mais cara de pau do que vocês e por isso que eu estou aqui, só. É a única diferença. Eu aprendo muito mais do que vocês, não tenha dúvida. O que o senhor falou aí eu vou levar e eu aprendi mais uma coisa hoje. O que eles deram do exemplo lá da vaca, que vai virar a picanha também. Eu aprendo muito isso, eu aprendo muito com isso. Então, agradeço demais vocês. E quando quiserem passar 20, 30 minutos da palestra, manda chamar. Eu sei que vocês não vão chamar mais, que eu sei que vai cansar, mas estamos aqui para estudarmos juntos, sempre juntos, tá bom? Que Deus os abençoe, muito obrigado. Olá. Obrigado, mestre amado, por essa oportunidade, pelo nosso querido irmão vir aqui nos ensinar um pouquinho sobre o seu conhecimento, com tanta leveza e com tanta sinceridade, e baseado nas obras de Kardec. Tirar um pouquinho dessa confusão das nossas mentes. Obrigado pela espiritualidade amiga presente, nos orientando, guiada pelo nosso querido irmão Raul Cury. Obrigado por tudo, por aprendermos um pouco dos seus ensinamentos, Mestre Jesus. Que possamos levar isso para as nossas casas, essa luz maravilhosa, e que possamos envolver a todos aqueles que estão ao nosso redor. Dai-nos saúde, sabedoria, paz e amor, Mestre Jesus, para que a cada dia
estejamos mais próximos de Ti, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.